Luzia Valentina Módulo e a aula de hoje constitui a parte 2 do tema Assimilação de nitrogênio mineral, onde será abordada a fixação de nitrogênio. Saliento que este material didático está sujeito à advertência legal publicada pela Universidade Federal de Minas Gerais, a UFMG, em 31 de julho de 2020. Trata-se de material destinado ao uso exclusivo na disciplina de Fisiologia Vegetal da UFMG e, portanto, não deve ser empregado para outra finalidade, sob qualquer justificativa, sem a autorização escrita do autor dessa videoaula. As figuras utilizadas nessa videoaula foram extraídas do livro Fisiologia Vegetal, 5ª edição, publicado por Lincoln Theis e Eduardo Zeiger, e os demais recursos audiovisuais e outras figuras são devidamente referenciados. Há um conjunto de plantas da natureza, de vegetais na natureza, que conseguem, na verdade, se beneficiarem do nitrogênio atmosférico, o N2, graças à capacidade que essas espécies têm de realizar a interação simbiótica com organismos fixadores de nitrogênio, né? Então, para essas espécies vegetais, digamos que são as que fazem parte da família das leguminosas, né? Algumas gramíneas, ou seja, da família Poaceae, e de algumas outras poucas famílias também são encontradas na natureza com a capacidade de realizar interação simbiótica com micro-organismos fixadores de nitrogênio. Então, esta que é a abordagem da nossa aula de hoje, né? Daquelas plantas que realizam interação simbiótica para, então, se beneficiarem dessa interação por receberem nitrogênio mineral que pode ser, então, efetivamente assimilado pelas células vegetais. O complexo nitrogenase, que é um sistema enzimático bastante robusto, ele é encontrado em diversos micro-organismos, né? Inclusive micro-organismos presentes no solo. E com isso, quando esses micro-organismos estabelecem uma relação simbiótica com certas espécies vegetais, eles conseguem, então, captar o nitrogênio do ar que está numa forma não biodisponível para os vegetais, converter numa forma inorgânica biodisponível e a planta, então, se beneficiar, podendo realizar a assimilação deste nitrogênio inorgânico recém-formado graças à ação dos micro-organismos fixadores de nitrogênio. E como se dá esse processo? Então, ocorre uma interação, geralmente a interação acontece no âmbito do sistema radicular, mas não é limitado ao sistema radicular, pode acontecer também no caule, né? Onde, por exemplo, bactérias fixadoras de nitrogênio são convocadas para, na região ali da rizosfera, no caso daquelas espécies vegetais que realizam a interação no âmbito da raiz, né? Formar nódulos, né? Aqui demonstrados nesta imagem, gentilmente cedida pelos pós-graduandos Thalita Santos e Tiago Vilas Boas, né? Nós observamos que estes pontinhos, né, esféricos aqui na imagem, que tem essa coloração escura, constituem, na verdade, nódulos, né? Nódulos que contêm bactérias fixadoras de nitrogênio. E nessa interação simbiótica, a planta disponibiliza nutrientes minerais para a bactéria e também compostos carbônicos, que são fontes de energia, como, por exemplo, os fotoassimilados, os carboidratos sintetizados a partir de atividade fotossintética, enquanto que a bactéria disponibiliza nitrogênio inorgânico para sua assimilação pelas células vegetais. Então, uma interação bastante profícua para ambos os organismos envolvidos. Então, o complexo nitrogenase contido nas células das bactérias fixadoras de nitrogênio, ele consegue
reduzir o nitrogênio do ar que se difunde lá no solo, esse N2, que nada mais é do que um N tripla N, né? Claro, essa redução é na presença de elétrons, né? E hidrólise de ATP para a formação de NH3. O NH3, em meio aquoso, rapidamente se torna NH4+, que é uma forma absorvível e utilizável pela célula vegetal, né? O que é mais interessante é que neste processo que demanda uma quantidade relativamente elevada de energia, o nitrogênio do ar então pode ser convertido em NH3 e consequentemente em NH4+, e ser utilizado pela célula vegetal. E é um processo que envolve, como eu falei anteriormente, a formação de um nódulo. E estes nódulos, que têm essa coloração escura, ela se deve exatamente pela presença de hemoglobina. Isso mesmo, plantas também produzem hemoglobina, assim como animais. E esta hemoglobina, ela tem uma estrutura bem diferente da hemoglobina humana, por exemplo, mas constitui também de um centro hêmico, que é o característico que dá essa coloração avermelhada, né? No qual um átomo de ferro coordena-se com nitrogênios de anéis porfirínicos, né? Esses anéis pirrólicos que estão contidos nesta porfirina, então fazendo com que aquele nódulo adquira coloração avermelhada. Título de curiosidade, eu apresento a estrutura de hemoglobinas, né? Tanto de planta quanto de animal, para vocês terem uma ideia das diferenças estruturais e também das semelhanças, né? Aqui é um exemplo típico de uma leg hemoglobina. Tá? Leg hemoglobina porque inicialmente foi demonstrada a ocorrência em leguminosas, mas hoje a gente sabe que diversas espécies vegetais, não necessariamente da família das leguminosas, também produzem hemoglobina, né? A hemoglobina de plantas ela é constituída de uma única subunidade, enquanto que a hemoglobina animal aqui está representada por apenas uma subunidade, mas ela se trata de uma proteína tetramérica, ou seja, é constituída de 4 subunidades. Enquanto que a mioglobina, que é presente em músculo, também é uma proteína monomérica, mas que também tem um centro hêmico. E é neste ferro que ocorre a ligação do oxigênio molecular. Então, notem que o sítio ativo dessas proteínas, todos eles contêm esse grupo M, né? Assalientado de cores diferentes, só para demonstrar que são de proteínas diferentes, mas todos eles com o oxigênio molecular ligado. E para que serve então a hemoglobina? Lá na interação simbiótica de plantas com bactérias fixadoras de nitrogênio. A função da hemoglobina, então, neste processo, é exatamente proporcionar oxigênio molecular para as células bacterianas. Por quê? Porque as células bacterianas elas também vivem um dilema. Elas realizam a conversão do nitrogênio molecular em nitrogênio inorgânico num processo que não pode ter a presença de oxigênio por se tratar de um processo de redução. Então, a presença de oxigênio impede que ocorra a transformação do nitrogênio atmosférico em nitrogênio inorgânico como NH3, que em meio aquoso vira NH4+. Então, é um dilema por quê? Porque a célula bacteriana também precisa respirar. Então, ela tem uma demanda por oxigênio e esse oxigênio tem que ser fornecido de forma controlada. Por quê? Porque nos microambientes onde estiverem acontecendo a catálise pela nitrogenase, não pode ter oxigênio naquele dado momento, né? Mas, eventualmente, a célula bacteriana precisa respirar, então essa fonte de oxigênio, ela é oriunda da função da hemoglobina, né? Que traz esse oxigênio diretamente para as células bacterianas. E o que é interessante é que a hemoglobina de vegetais, ela tem uma elevada afinidade por oxigênio, chega a ser 10 vezes mais
a afinidade chega a ser 10 vezes maior do que a hemoglobina humana, por exemplo, tá? E, de fato, os nódulos contêm hemoglobina, exatamente para essa função. E o que é mais interessante é que a porção proteica da hemoglobina, porque a hemoglobina ela é constituída de uma porção proteica, né, aminoacídica, e uma porção que não é proteica, que é o grupo M. Então, a porção proteica ela é codificada por genes da planta, enquanto que a porção que constitui o grupo M, ela é oriunda de genes bacterianos que codificam proteínas responsáveis pela formação do grupo M. Então, neste processo, né, a hemoglobina ela será formada quando da interação da planta com aquele micro-organismo fixador de nitrogênio. Por quê? Porque o micro-organismo contribui com o grupo M, enquanto que a planta contribui com a porção proteica da hemoglobina. A maioria das espécies vegetais que têm competência de realizar interação simbiótica com organismos fixadores de nitrogênio faz essa associação por meio das raízes, mas existem aquelas espécies cuja relação endossimbiótica acontece no âmbito do caule. E um exemplo que eu trago para vocês é o único exemplo até hoje reportado de uma relação endossimbiótica entre uma angiosperma e uma cianobactéria fixadora de nitrogênio. Então, aqui no caso, é entre a Agunera manicata e a Nostoc, né, que é a cianobactéria fixadora de nitrogênio. Então, notem que o processo de formação do nódulo, né, que aqui é categorizado como uma glândula, né, já que acontece a formação no âmbito do caule, ele é de coloração bastante avermelhada, indicando a presença de hemoglobina. Então, retomando a ação da nitrogenase, né, o complexo nitrogenase de micro-organismos fixadores de nitrogênio reduz o nitrogênio do ar a NH3, que na presença de água se torna NH4+. Só que o NH3/NH4+, ele é tóxico para a célula vegetal. Então, rapidamente, além da produzido no nódulo, né, ou no caso na glândula, né, para aquelas interações que acontecem na parte aérea, né, no caule, esse nitrogênio formado, ele ainda precisa ser convertido em compostos orgânicos que não sejam tóxicos, tá? Isso por quê? Para que ele possa ser transferido de forma segura para a célula da raiz da planta, ou então para a célula do caule, no caso das relações simbióticas que se dão no âmbito do caule. Então, este nitrogênio, como NH4+, ele é convertido ou a amidas ou então a ureídeos, ainda no nódulo, tá? E uma vez sendo convertido, agora eles podem ser de maneira segura transferidos para a célula da raiz, por exemplo. E aí, ser utilizado diretamente na raiz ou então transportado para a parte aérea por meio do xilema, para que possa então ser efetivamente assimilado na parte aérea. Mas o que são essas amidas e esses ureídeos, né? As amidas nada mais são do que a asparagina e a glutamina. Então, a incorporação daquele NH4+, no esqueleto carbônico, né, do aspartato, por exemplo, dá origem à asparagina e do glutamato dá origem à glutamina, que são prontamente disponíveis, né, de forma segura para as células das raízes. Enquanto que os ureídeos recebem esse nome, por quê? Porque eles são incorporados em estruturas, né, em esqueletos carbônicos que lembram a estrutura da ureia, aqui marcada em vermelho. A estrutura da ureia é um carbono, né, uma carbonila, é um C-O, com um NH2, dois NH2 ligados a este carbono. Essa é a estrutura da ureia. E são chamados de ureídeos porque são substâncias que lembram a estrutura da ureia. Então, como é o caso do ácido alantoico, alantoína e citrulina.
O que é mais interessante que é observado na literatura é que as plantas de clima tropical que realizam interação simbiótica com micro-organismos fixadores de nitrogênio, elas majoritariamente convertem aquele NH4+ formado no lódulo graças à ação da nitrogenase do micro-organismo, né? Ela converte majoritariamente em ureídeos e, com isso, a performance desta planta ela acaba sendo melhor. Por quê? Porque os ureídeos, como vocês podem observar, eles acomodam um maior número de átomos de nitrogênio. Então, é uma forma mais eficiente de armazenar temporariamente nitrogênio. Notem, olha, 1, 2, 3, 4 nitrogênios no caso do ácido alantoico, né? 2, 4 no caso da lantoína. E a citronina é o que acaba, na verdade, tendo relativamente menos nitrogênio, né, que são um total de 3, mas ainda assim é um número maior do que o número de nitrogênios contidos na glutamina e na asparagina. Tá? Lembrando que amidas, a gente diz que é amida por causa dessa função química aqui, ó, uma amida que foi formada. Tá? Uma amida que foi formada. Então, o que se sabe é que na interação simbiótica entre plantas de clima tropical e micro-organismos que realizam a fixação do nitrogênio, a forma segura de transferir o nitrogênio mineral recém-formado para as células das raízes é na forma como ureídeos. Tá? Por isso que as plantas de clima tropical geralmente acumulam mais biomassa, porque transportam mais nitrogênio, né? E nitrogênio leva à produção de aminoácidos e proteínas, na verdade, constituem uma boa parte da biomassa do vegetal. Então, essas amidas ou ureídeos que foram formados, né, de forma segura no nódulo, eles são ou direcionados para a raiz, para serem utilizados diretamente na raiz, ou então direcionados para a parte aérea, por meio do xilema, chegam até a parte aérea por meio do xilema, para então serem utilizados lá. E no caso específico das amidas, né, que são a asparagina ou a glutamina ela já serve diretamente de substrato para Golgi, para poder formar glutamato. Esse glutamato vai dar origem ao aspartato e a asparagina e os demais aminoácidos. E a asparagina já é prontamente, né, um aminoácido que dará origem aos demais aminoácidos. E no caso daqueles organismos, né, das plantas que predominantemente convertem o NH4+ recém-formado em ureídeos, e esses ureídeos vão para a raiz ou vão para a parte aérea, esses ureídeos eles têm que então sofrer uma hidrólise para liberar o NH4+ na célula onde é demandado para a assimilação, e então serem alvos, né, esses NH4+ formados, no processo de assimilação que envolve a enzima glutamina sintetase, glutamato sintase, ou GOLGAT, a aspartato aminotransferase e as demais enzimas de metabolização para a produção de aminoácidos. Certas espécies vegetais realizam interação simbiótica com micro-organismos fixadores de nitrogênio, mas não deliberadamente. Na verdade, é um processo que incorre muito gasto de energia. Há benefícios para ambos, mas demanda muita energia para que o processo aconteça, né? Isso vai desde a formação do nódulo, do recrutamento, né? Começa com o recrutamento do micro-organismo para a formação do nódulo, que trata-se de um novo órgão, né? Então, isso requer uma quantidade de energia relativamente elevada. Então, as plantas que têm competência de realizar essa interação simbiótica, elas só o farão em condições onde a oferta de nitrogênio no solo é bastante reduzida. Então, não tem outra alternativa. Então, por questões de sobrevivência e manutenção do metabolismo, elas acabam promovendo essa interação simbiótica apenas nessas condições especiais, quando o solo se encontra relativamente pobre em termos de quantidade de nitrogênio mineral disponível, ou até mesmo, né, o nitrogênio orgânico, que é
geralmente em pequena quantidade, tá? Da mesma forma que plantas carnívoras, elas utilizarão os insetos como fonte de energia, ou seja, elas fazem a digestão do inseto para aproveitar o esqueleto carbônico, né, das proteínas constituídas neste inseto, exatamente para que elas possam continuar tendo seu metabolismo, porque nitrogênio é extremamente importante para a célula vegetal. Então, neste caso, as plantas carnívoras também, se a oferta de nitrogênio no solo está abundante, né, não há razão de se digerir insetos, tá? Então, este é um aspecto muito importante. Outro aspecto importante que eu gostaria de salientar na nossa aula é que a questão de avaliação visual de deficiência nutricional, ela não é determinante, né? A gente não pode afirmar categoricamente que aquele sintoma que é observado, né, a olho nu, se trata de uma deficiência, por exemplo, de nitrogênio. Até porque nós vimos que a constituição de proteínas extremamente importantes para o processo de assimilação de nitrogênio em plantas, né, requer, por exemplo, ferro, no caso da nitrato redutase, né, e molibdênio. Então, falta de ferro e falta de molibdênio pode levar a uma deficiência de nitrogênio, exatamente porque a planta não dispõe de nitrato redutase funcional para realizar para contribuir para a assimilação do nitrogênio mineral recém absorvido pelo sistema radicular. Então, a gente tem que tomar bastante cuidado quando se fala em deficiência mineral, sempre buscando fazer análises químicas que inequivocamente demonstrarão qual é o nutriente mineral faltante naquela planta. Então, ao se analisar o tecido vegetal, né, promovendo a formação das cinzas e avaliar a constituição química daquelas cinzas que contêm os nutrientes minerais, eu posso então predizer qual é o nutriente que está faltando, né? E, inclusive, avaliar também o solo em que ela se encontrava cultivada, porque aí eu corroboro, olha, falta no solo, falta na planta. Pode ser que esteja abundante no solo determinado nutriente mineral, mas na planta ele está faltando, né? Então, são perguntinhas que eu deixo para vocês pensarem, né? Olha, por quê? Por que pode ter no solo, encontrar no solo e não necessariamente a planta ter em quantidade suficiente, né? Lembrem-se do caso que foi discutido na aula síncrona, onde eu dei o exemplo das plantas do quadrilátero ferrífero. Chegamos ao final de mais uma videoaula. Obrigada pela participação e até a próxima!